esse anúncio, eu tentei pedir autorização para a polícia. Era para ser numa veraneio, que era aquelas barconas antigas. Porque eu pulava de cima da veraneio. Mas o Tron também pulava, o Mureta também pulava. Mas eles eram menores de idade. A gente está falando de um tempo tão antigo. É uma coisa tão distante que o Bolota, o Tron e o Mureta eram menores de idade. Eu era o único maior de idade dentro da Mad Hats. Então eu pensei, se eu mando um menor de idade e o cara é pego pela polícia, eu vou responder um processo pesadíssimo. Agora, se vou eu e a polícia me pega, eu tento esquivar, conto sei lá, desculpa, não sabia que não podia, né? E aí a gente saiu à noite, eu, o fotógrafo e duas amigas, pela cidade procurando um carro de polícia, uma veraneio, para poder pular. E cara, foi muito difícil. Aquela noite a gente não achou, o que a gente achou foi a Baratinha, na esquina do Dake, só que estava garoando e muito frio. Então os tiras estavam todos dentro da delegacia e a Baratinha estava sozinha ali na rua. As meninas ficaram no carro, o fotógrafo desceu primeiro, se posicionou. Eu vim andando de skate, aí é o esquema sweeper, né? Joga o skate, cata na mão, um pé no paralama, outro pé no capô, outro pé no teto. Então são 3 passadas. E do teto, joga e volta para a calçada. Mas como estava garoando, a primeira pisada que eu fui dar no capô do Fusca, eu escorreguei e caí. Aí eu falei, não, volta. Subi correndo, vim de novo. E detalhe, eu sou skatista na veia. Então tem que fazer a linha completa. Vem andando pela calçada, joga o skate na mão, sobe de novo, né? Não adianta continuar de onde terminou, de onde parou na última. Não, vamos fazer tudo de novo, a linha inteira. No que eu fui subir a segunda vez, eu vi o capô da Baratinha todo afundado. Porque na primeira, quando o meu pé escorregou, eu afundei o capô. E aí eu já pulei tenso e errei. Aí o fotógrafo falou, não, beleza, vamos embora. Eu falei, não, vamos embora não, cara, tem que acertar. Não, eu peguei o clique no momento certo, ninguém vai saber que você errou. Haroldo, eu errei, brother. Eu não vou publicar uma foto que eu errei. Volta lá e eu vou fazer de novo. Não, vamos embora, a polícia vai chegar. Volta lá, nós vamos fazer. Subi correndo, vim, e a terceira eu acertei. No que eu voltei, eu desci a ladeira, o Haroldo correu pra cima, entrou no carro, as meninas deram a volta e me pegaram lá embaixo. Eu fui descendo de skate, saí da manobra e fui embora. Mas pelo menos eu posso contar com orgulho, eu voltei. Voltei e fui lá embaixo, fugi ainda da polícia. A gente foi muito tirado, né? Minha primeira venda de tênis era para ter sido para Star Point. O Tico, da Tech Glass, aquela mesma que me vendeu a minha roda Sims, ele foi trabalhar na Star Point do Ibirapuera, na época a única Star Point. E aí ele me conhecia já do skate e tal, viu os tênis, achou muito louco, pediu 12 pares. Bom, eu era bastante ingênuo ainda, né? Peguei os 12 pares e soquei todos numa mochila. Mad Hats não tinha caixa, né? Quem se lembra vinha num saco de pano. E aí eu tinha uma mochila tipo mochila do exército, assim. Eu soquei 12 pares de tênis, amassei eles todos para caber, porque eu fui de ônibus entregar, né? Aí soquei os 12 tênis lá, botei nas costas, busão. Saí de Santana, que a fábrica era nos fundos da casa do Yura. Saí de Santana, fui até Moema, carregando aquela porra, 12 pares de tênis nas costas. Cheguei lá, o Tico começou a tirar os tênis e desamassar eles. Aí veio o Tucano, que era o dono da loja. Ele olhou, porra é essa aqui? Ah, são os tênis que eu te falei. Tudo abarrotado. Pode botar isso na mochila, tira isso de dentro da minha loja, cara. Eu não vou comprar essa porra, não. Velho, muito mais pesado do que carregar 12 tênis na ida é carregar na volta. Com aquele peso da humilhação.
E aí, qual foi a solução? No sábado tinha campeonato de BMX lá no Parque das Bicicletas, no Ibirapuera. Pertinho, inclusive, da Star Point. Arrumei um carro emprestado do meu pai, que era uma caminhonetona. Botamos o carro lá, os tênis todos no painel. E ali a gente fez a nossa primeira venda de Mad Hats ao público, num campeonato de bike. Aí a Mad Hats tem essas coisas todas loucas, né? Mad Hats patrocinou o primeiro disco do Ratos de Porão. Punk e skate sempre andaram juntos, apesar de muitos punks não gostar, na época não gostavam dos skatistas, porque achavam que não tinha nada a ver, mas a gente era punk, né? A gente gostava de skate, eu gostava de punk rock, principalmente o punk rock californiano, que tem tudo a ver com skate, né? E juntava, né? Juntou, os punks usavam Mad Hats, a gente ouvia punk, andava de skate, e aí juntou, né? Juntou essa facção que aí como o tênis não é só skatista que usa, qualquer um pode usar, então ficou aquela coisa do tênis pra galera alternativa, né? Então a galera alternativa, né, usava Mad Hats, todo mundo usava Mad Hats. E nessa época chegamos, a gente, como é que era o nome? Como é que é? Tive no Lira Paulistana, era Boletim de Ocorrência, era o nome do evento, que, pô, tocou Ira, nossa, um monte de banda que ainda não era conhecida, cara. A gente patrocinou dando tênis, cara, o pessoal do Língua de Trapo também. E aí começou a ficar um negócio cult, né? Não era só de skate, era cult mesmo, era coisa só da galera alternativa. E isso era legal pra caramba, porque, pô, a gente era skatista, baladeiro, da noite e do dia, porque o skate não é bem um esporte, né, por dizer, é mais um estilo de vida do que esporte, eu digo. Patrocinou o segundo disco dos Inocentes, o único disco das Mercenárias, patrocinou o festival de rock com Ira, sabe, com Língua de Trapo, ninguém nem sabe o que é Língua de Trapo, a gente já patrocinou Língua de Trapo, sabe, então a gente fazia umas coisas da cultura jovem daquele período e que era muito interessante. Aí a Snaú eu tava com era um outro projeto que me incomodava muito o nome Mad Hats não ser criação nossa. A gente copiava um tênis e usava um nome que não era nosso. Eu comecei a desenvolver tênis mais com um desenho um pouco diferenciado dos Vans. Claro que tinha influência, lógico, da Vans, mas eu já comecei a perceber que nessa época já existia o olheiro, comecei a perceber que os tênis precisavam ter um reforço maior na parte do dedinho, né? Na parte do olho. Aí eu desenvolvi o tênis que era cano alto, que já tinha proteção de olho. Antes disso, em 86, a equipe brasileira foi para um campeonato no Canadá, todo mundo foi com tênis Snaú. Nessa época já estava surgindo a revista IE, a Overall. Eu não anunciei na Overall, anunciava na IE. A Overall ainda era muito cara para mim, eu era pequeno, tava sem grana, eu não tinha grana para investir. Na época eu fiz uns tênis, um solado de poliuretano, que era o mesmo material de rodinha de skate, que, nossa, um tênis normal, um tênis andando de skate mesmo, durava assim, né? O tênis durava, na mão de um cara bom andando mesmo, durava um mês e pouco, E esse tênis que eu fiz de poliuretano durou 3 meses e não acabou. Mas ele era muito rígido, então tinha que ter algum desenvolvimento ainda, mas era muito caro, era um tênis muito caro. Nessa época já estavam vindo os tênis importados, Vision, Airwalk, não era só Vans nessa época, e os tênis estavam começando a ficar super tecnológicos, com muitas partes, era tudo cano alto, os tênis pareciam mais bota de snowboard. Era um negócio super high-tech. Eu quis acompanhar, mas não deu para acompanhar, porque tinha que ter um desenvolvimento muito grande, um investimento muito grande, o tênis era muito caro, aí eu resolvi parar. Continuei fazendo os tênis de forma normal, de forma convencional, né, fachete e tal. Bom, os caras faziam tudo escondido de mim, né? Mas tem algumas coisas que eram mensagens para mim que eu gosto muito. Por exemplo, primeira vez que eu e o Yura
pegamos dinheiro na mão, a gente foi para Búzios, num campeonato de skate. E não voltamos nunca mais, velho. A gente tinha a fábrica, um monte de funcionário aqui, mas Búzios estava maneiríssimo. E a gente ficou. E fomos ficando. Em 1984 não existia celular. Não tinha como avisar a galera que a gente estava em Búzios. Eu não sei nem se a gente tinha intenção de avisar. A gente estava lá. Estava bom demais. A gente estava curtindo. Acho que umas 2 semanas depois a gente voltou para São Paulo. A caixa de correio tinha sido explodida por uma bombinha dessas de pólvora de São João. Porque os caras, nos primeiros dias eles iam todos trabalhar, chegavam lá. Cadê o Márcio e o Yura? Pô, os caras não chegam, eles iam embora. Dia seguinte eles iam trabalhar, cadê o Márcio e o Yura? Pô, os caras não chegam, iam embora. Aí um dia estouraram a caixinha de correio para se divertir. Bom, aí no outro dia, o Bolota, eu gosto do humor do Bolota, né? Porque o humor tem que ser uma coisa inteligente, né? O Bolota pegou na revista Veja um túmulo, sabe, foto de túmulo, e que estava escrito, na época, aqui jaz a pequena empresa, vítima da incompreensão e do abandono. Porque na época o Brasil vivia uma crise e o governo não incentivava as micro e pequenas. Então a Veja fez isso. Aqui jaz a pequena empresa, vítima da incompreensão e do abandono. E o Bolota completou: dos patrões Márcio e Yura. Então quando a gente chegou, a Mad Hats toda explodida, tudo detonado no jardim da entrada, e a plaquinha: aqui jaz a pequena empresa, vítima da incompreensão e do abandono dos patrões Márcio e Yura. Isso foi uma zoada que eles fizeram que eu achei muito divertida. Cara, eu comecei a andar muito, mas muito mesmo na Top Sport. Tipo, uma parada que eu fiquei viciado mesmo de andar. Eu conhecia cada buraquinho que tinha na pista, eu adorava aquele corredor pra entrar, aquela história, aquele glamour todo. De chegar no Banks ali, tá andando o Porquê, o Moreta, o Bruno, o Marcola. E cumprimentar os caras me cumprimentarem sabendo quem eu era. Então, tipo, mas comecei a me sentir meio acolhido por eles, na verdade, né? E foi quando eu conheci o Tanabe, no campeonato da Ladeira da Morte, em 89. Conheci. O tempo foi passando, bibibi, bababá e tal, e eu fui evoluindo, e um dia eu cheguei a trocar uma ideia com o Tanabe, né? E cara, tipo, foi muito natural, assim, eu já era da Caos, o Tanabe curtiu, eu acho, que o meu rolê e tal, e me convidou, cara, pra entrar pra Mad Hats. E porra, você entrar na Mad Hats em 89 e 90, mano, sendo uma criança, era um sonho, né? Era um sonho de qualquer moleque, entendeu? E foi o que aconteceu, cara, entrei pra Mad Hats. Na época a equipe era o Mureta, o Léo, o Paquinho. Tinha muita gente, cara. Na verdade todo mundo queria ser, como eu disse, da Mad Hats. Então esse clã da Mad Hats era grande, saca? Eu tinha esses caras, tinha o Tron, aquele rolê do Bolota, do Girão. E cara, eu fui me apegando aos caras, entendeu? Eu era meio que o mascotinho dos caras, né? O que eu acho que foi fundamental para me tornar a pessoa que eu sou hoje. E me tornou um skatista de verdade, velho. De alma, sem viadagem, sem frescura, sem porra nenhuma, tá ligado? Só queria andar de skate e estar com esses caras que me ensinaram tudo isso. Foi mais da metade do caminho andado. A Mad Hats eu andava muito com o pessoal do Ibirapuera, né? Aí eu comecei a andar com o Tropeço. Aí os caras do skate só deixavam eu e o Tropeço andar de bike, o resto não andava. Então, aí o pessoal se interessou assim, né? Falou, aí o Dr. Enxovinhas veio fazer uma matéria na Fluir, né? De freestyle. Aí de repente o Márcio estava aí, ele viu os negócios assim, aí ele falou, vai lá na Cônigo lá, a gente vai conversar lá, não sei o quê. Aí eu cheguei lá, ele me deu um patrocínio, me dava uns tênis por mês, me dava uma grana.
E eu sempre nas apresentações da Caloi, eu mostrava o Mad Hats, assim, né? O tênis nacional que o cara batalhou para que fosse uma coisa um pouco parecida com o Vans, né? Assim, que muita gente tirava a etiquetinha e falava que era o Vans, né? Mas tem várias coisas que aconteceram, assim. O pessoal, tipo, ficava sábado aqui, domingo, aí todo mundo ia nos carros, ia pro Jimba, ia lá pra a ladeira do Bosque, sabe? Ia lá pra Perdizes, lá, e eu era pivete, eu tinha 13 anos, saca? Eu ficava meio assim, saca? Mas normal, assim, você vai crescendo. A minha criação foi muito com pessoas adultas, então pra mim não tinha problema, assim. Saía eu, Bolota, Tropeço, o Marreta, o Marinho, sabe, o Poisé, o Porquê. E também tinha aquela mesclagem com o pessoal de Moema, lá, Moemagem, né, o Camisa, o Not Dead, Luizinho. Então, eu era aceito porque eu fazia loucura, assim, eu pulava uns 2 metros, assim, os caras já falavam, nossa, esse cara é louco. Eu falava, não, normal, sabe, eu acho que cada um tem a sua vocação, o seu tino, né? E o meu era bicicleta, não tem como. Os campeonatos da Mad Hats, cara, eu vou te falar que eu lembro muito bem, até mesmo antes de eu ser, sabe? Da Mad Hats. Os campeonatos da Mad Hats, eles foram emblemáticos, né, cara, para uma geração toda, assim. E, inclusive, eu me lembro muito bem do Mureta estourando aquele teto ali da Gazeta ali, ó, na Paulista, e eu nem era da Mad Hats, saca? Mas é uma parada que eu nunca esqueci na minha vida. Tipo, falando disso, eu consigo ouvir o barulho, assim, da parada, e o teto voltando junto com ele, e eu só falava disso, entendeu? E isso foi um campeonato de vertical. Mas, ao mesmo tempo, tinha os campeonatos de downhill, saca, tipo numa época que descer ladeira era chamado de street skate style. Street skate style era descer ladeira, sabe? Subir calçada, pular degrau, voltar pra ladeira. Isso era street style. Então, o meu street style começou dessa forma. Depois veio o nome de downhill slide, entendeu? Mas eu me lembro muito bem também, até por essa relação de morar perto da Ladeira da Morte. Eu vi todos os campeonatos da Ladeira da Morte. Assisti todos os campeonatos da Ladeira da Morte. Eu participei de campeonato na Ladeira da Morte, mas também participei em campeonatos da Mad Hats na Circular do Bosque. Lá no Morumbi, uma ladeira que o Bruno achou e pá. E cara, era uma parada tipo daquele lance de ansiedade de criança, sabe? Tipo, o campeonato era no final de semana, na quarta-feira à noite eu já ficava, puta que pariu, tem um campeonato no final de semana, como vai ser? Cara, aquele cara vai estar lá, eu vou ver aquele cara andando, sabe? Era uma época muito inocente, em que o skatista ele não tinha vergonha de ter ídolo. Você tá ligado? E até mesmo por aí, pela informação de fora ser tão difícil de chegar, os ídolos que a gente tinha, velho, tirando o meu ídolo internacional, que era o Rossoi, e o Hulk, que era um cara que eu nunca me simpatizei, até hoje não simpatizo. Os meus ídolos, minhas referências, eram quem tava andando comigo, mano, tá ligado? E tipo, eu acho que eu tive a sorte de ter as melhores referências, tá ligado? Pô, eu falei de Tron, falei de Mureta, falei de Porquê, falei de Marcola, de Bruno. Ser apadrinhado por esses caras eu acho que foi tudo, entendeu? Então eu já ficava naquela adrena, puta, os caras vão estar lá, eu vou andar e pá, não sei o quê. Então tinha aquela ansiedade de criança, né, meu? Porque era um grande evento. Era um grande evento, sabe? Tipo, você vê, por exemplo, na Ladeira da Morte, aquele morro que tem do lado, cara, não cabia gente, era gente escorregando nele porque não conseguia sentar. Pô, e o Tanabe conseguiu botar 4, 5 mil pessoas numa rua pra ver um campeonato sem arquibancada, mano, tá ligado? Aí eu pode falar o que for do cara, tá ligado? Eu tiro meu chapéu, tá ligado, pro cara. Primeiro o cara deu a cara a tapa, assim, tá ligado? Pra tudo que ele quis fazer. Pra fazer um tênis, pra fazer um evento, tá ligado? Pra fazer um evento numa rua sem autorização. Conseguir burlar uma lei que não poderia fazer um campeonato na rua e ele achou uma brecha no sistema e fez. E comprovou que ele estava dentro da lei. Eu acho que o skate brasileiro sofre muito de ingratidão, tá ligado? E não é uma ingratidão tipo daquele cara que andou de skate, ficou velho e reclama da vida, que não teve sorte, que não teve oportunidade, não. Eu acho que ele sofre de ingratidão por quem fez a cena acontecer, você tá ligado? Hoje, velho, tá ligado? Qualquer porra que você faz aqui, o mundo inteiro pode ver, basta você ter um telefone.
Tanabe foi uma grande pessoa, foi uma excelente pessoa, é até hoje, continua sendo meu amigo pessoal. Tenho um respeito, carinho e admiração pelo cara. Eu sou muito grato por ele ter me enxergado pequeno, por ter sido o primeiro, assim, de verdade, a ter me enxergado. Eu passei para profissional pela Mad Hats em 93, 94, não sei. E foi uma surpresa, porque eu cheguei no campeonato para correr. Correu a última bateria do amador, eu fui reclamar que os caras não tinham me chamado. E os caras eram pra mim e falaram assim, não, cara, o Tanabe fez sua inscrição de profissional. Eu falei, o cara tá louco, mano? Como assim? Não, e eu não achava o Tanabe, eu não sei onde ele tava, o cara sumiu. E não teve jeito, eu tive que correr o campeonato de profissional, tá ligado? E foi uma surpresa, eu fiquei em terceiro, cara. Eu acho que ele tinha razão em ter feito isso. Como sempre, ele foi visionário, né, meu? Dinheiro naquela época, 80, 83, era difícil, patrocínio pior ainda. Então o pessoal deu sorte que o Márcio, além de skatista, era um cara legal, né? Um cara que ele via que ele dava patrocínio para quem andasse de verdade. E como ele andava, ele sabia se o cara andava ou não. Ele tinha uma noção das coisas. Eu vim aqui, eu tinha 13 anos de idade, então eu aprendi muito com o pessoal daqui. Não só com o skate, da bike, o Antônio, o Nelson, o Cadeira, sabe? Era tudo amigo do tropeço, todo mundo andava junto. Só que a gente tinha a diferença que a gente andava só eu e o tropeço. E a gente ia pra cá, ia pra lá, fala, vamos ali falar com o Snaú, já voltamos. Aí ele, o Poisé, vamos lá, sabe? Aí os caras, nossa, era só a nossa turma, assim, ó, não é hoje que entra qualquer um. A pessoa era uma coisa restrita. Fala, pra onde nós vamos? Vai todo mundo, não vai ficar ninguém. Aí todo mundo entrava no carro e, saca, era muito legal, assim. Especial Tron. Outra que eu achei muito legal, que foi quando teve a história da anarquia, né, o sistema anárquico de produção, que depois de uma semana desci a porrada. Tomei um puta prejuízo, não entregaram os tênis. Falei, anarquia porra nenhuma, agora vocês vão trabalhar aqui no ritmo que eu falo, vocês têm tantos minutos para fazer tal coisa, tantos minutos para fazer tal coisa. E papapá, organizei a produção e comecei a descer na fábrica de tempos em tempos para ver se os caras estavam respeitando o cronograma, porque tinha que sair tênis e tal. Bom, no dia seguinte eu chego, o Bolota tinha conseguido uma página de jornal com a foto do Hitler. E como eu morava lá na Mad Hats, os caras conseguiram roubar uma gravata que eu tinha, era uma gravata New Wave de formas geométricas, assim, bola, triângulo, quadrado, toda colorida. Que era uma gravata que, naquela época, todo mundo sabia que era a gravata do Márcio Tanabe, que eu saía na balada à noite com a gravata. Não era gravata de terno, é gravata New Wave mesmo, pra gente ir pra balada, tá? Era assim que a gente se vestia naquele tempo. Tinha essa coisa das gravatas. E aí, alguém conseguiu roubar a minha gravata, entrou no meu quarto, roubou a gravata, botaram... Ah, e outra... Eu não fazia barba nos primeiros anos da minha vida, acho que eu comecei a fazer a barba aos 25 anos de idade. Então eu tinha um pseudo bigodinho, assim, uma sujeirinha, que até que lembrava um pouquinho aquele bigodinho do Hitler. Aí o Bolota me põe a foto do Hitler na parede, puxou um pouquinho o bigode do Hitler para ficar mais parecido com o meu, pregou a minha gravata na foto do cara, e o Hitler com a mão assim, e um balão escrito, mais produção, mais tênis, mais dinheiro. Então, essas eram as zoeiras que eles faziam, que eram para me atingir. Então, essas eu tomava conhecimento. Quando eles estavam fazendo as presepadas mesmo, eles faziam escondido de mim. Tá bom, eu vou falar, cara, mas deixa eu tirar um pouco esse cabelo daqui, tá? Que faz tempo que eu não tenho cabelo. Eu vou falar do Tron da época da Mad Hats. Da Mad Hats. Das presepadas dele, né? Tem várias. Teve uma época, cara, que lá
Mad Hats da Vila Madalena, eu já tinha saído, mas muita coisa eu fiquei sabendo dele de terceiros. A época começou a ser lançado a moda do tênis OP, OI, ó não sei o que. E o Turco Louco lançou uma marca chamada OM. A OM era o seguinte, você tinha a OA, na verdade você tinha a OP, que é o Oceano Pacífico, depois você tinha a OA, que era o Oceano Atlântico, e não tinha mais nenhum oceano. Eu fui lá e fiz um mar virar oceano, que era o Oceano Mediterrâneo. E cara, puta, era tanta inocência, você tinha lá 20 anos, você queria ganhar uma grana, fazer qualquer coisa, entendeu? Assim, você, é o ridículo que virou legal, sabe? E deu certo, porque, querendo ou não, ela tinha, eu me lembro que as primeiras camisetas da OM, as mangas eram quadriculadas como se fossem os tênis Vans. Então tinha essa coisa de ser uma marca de surf com algumas referências de skate. Aí depois chegaram pro Turco Louco falando que o Mediterrâneo não era oceano, era mar Mediterrâneo. Mas até aí, ele já tinha lançado a marca OM e chamou o Tron para gerenciar a fábrica dele. E o Márcio Tanabe chamou ele para o escritório, né, para conversar com o Tron, já que o Tron ia sair. E o Tanabe chegou pro Tron e falou assim, ó, você não pode fazer isso. Ele falou, por que eu não posso? Você não pode, porque você vai levar o know-how pro Turco Louco. Ele falou, não vou levar o know-how nenhum. Ah, você sabe disso? Te contar. Então essa história foi o seguinte. Eu não lembro se foi o Turco que quis contratar o Tron. Eu acho que não foi o Turco nesse momento, era um outro cara. Não, o Tron, eu vim conhecer o Tron na Califórnia. Eu não conheci o Tron, quer dizer, conheci o Tron, campeão brasileiro de skate. Tava lá quando ele dropou os 10 metros lá no Iguará, né? Isso eu conheço, cara, mas eu não tinha um acesso, né, de amizade, de relacionamento com o Tron, né? Mas eu nunca quis contratar o Tron, não. O Turco tinha o tênis e o Oceano Mediterrâneo, mas alguém queria montar a fábrica de tênis e procurou o Tron, que o Tron era nosso funcionário, e quis contratar o Tron para o Tron ensinar como é que se fazia o tênis, né? Ele estava lá dentro e ele sabia. E aí ele veio me contar e eu falei, porra, Tron, acho mó sacanagem isso, porque te patrocino, você pisa na bola, eu te demito, te patrocino de novo. Eu demiti o Tron da equipe umas 5 vezes e da fábrica umas 4. Então o Tron é o cara que mais foi dispensado e recontratado. E aí nesse momento eu falava, pô, puta sacanagem que eu sempre te dou oportunidades e você tá indo lá vender um know-how que não é seu, é meu. Não, porque eu não tô vendendo nada seu, o know-how é meu e não sei o que. Eu falei, que know-how é seu, velho? O know-how é meu, você aprendeu tudo comigo e tal. E ele, cara, a gente teve uma puta briga porque ele não admitia tá vendendo um know-how que não fosse dele. Você vai levar o know-how. Não vou levar o know-how nada, Márcio. Vou levar know-how, vai, know-how. Isso é aquela discussão do know-how. Acabada a discussão... Isso foi no carro que a gente discutiu. Depois que ele desceu do carro, não sei com quem que ele foi falar, que ele foi perguntar o que é know-how, que o Márcio está falando que eu estou vendendo know-how dele, e eu nunca pus a mão no know-how dele. Eu tinha atrás uma fábrica de tênis e, evidentemente, eu fui atrás da Mad Hats para olhar. E, na verdade, o tênis Mad Hats nada mais era uma cópia do Vans. E como a Vision era uma marca copiada, a Mad Hats também era uma marca copiada. E era louco isso, porque não ando pra Vision porque é uma marca copiada, mas ando na Mad Hats porque não é. Você entendeu? Mas ok, velho. Puta, cara. Supera-se tudo isso e acabou. Eu peguei o tênis Mad Hats e queria desenvolver uma coisa, como eu poderia dizer. Ele já tinha um processo, mas era tão louco que a hora que eu levei um tênis Vans pro cara que fabricava pra mim, ele falou, meu, tênis Mad Hats é uma bosta. Cara, olha esse tênis Vans como é do caralho. Começou a desmontar, o cara rasgou todo o meu Vans, eu fiquei puto. Né? Eu me lembro do Vans, que era um Vans todo camuflado, e a tira também era camuflada, só eu tinha aquele tênis. Cara, eu nunca usei aquela porra, fiquei puto, cara. E o cara fez um tênis do caralho, falou, pra que você quer fazer o Mad Hats?
Claro, o Mad Hats era a referência daquela época, era o tênis de skate mais legal daquela época, né? Mas era a única referência que a gente tinha. Era o Vans, que você não tinha acesso, e o Mad Hats, que você tava lá e pegava. Então eu peguei o Mad Hats e falei, pô, quero aprender a fazer tênis com a Mad Hats. Se foi só esse episódio que eu tive com o Márcio, né? O Márcio é um grande amigo, eu gosto do Márcio pra caramba, né? O que é legal dessa história, assim, que é a evolução, né? Eu acho que também é uma coisa que eu acho que faltou no skate durante esse período, um pouco evoluir, tanto profissionalmente como em gestão, né? Então a gente vai nas reuniões dos empresários, não, mas os gringos nada mais são mais competentes que nós. Eles podem nem ser melhores, mas eles são mais competentes. Então não adianta mais você chorar que tem gringo, que não tem gringo, tem azul, tem vermelho. Tá aí, velho, você tem que ser competitivo para encarar o mundo inteiro, senão você tá fora do mundo. Então, mas era legal trabalhar lá, então a gente já estava ali num lugar bem legal, já era uma casa com uma estrutura melhor, a produção toda era lá. E um dos lances que ficou mais marcado assim, né, no período que eu trabalhei ali, foi que essa mesma geladeira que tinha de resistência para esquentar borracha, não sei o que, ela virava também um forno na hora do almoço para esquentar as marmitas. Então todo mundo levava marmita, não tinha essa de chique de restaurante, tinha essa de restaurante, tinha grande, tinha nada. Todo mundo levava marmitinha lá, esquentava na geladeira na hora do almoço. Só que a mãe do Tron era cozinheira, e cozinheira das boas, né? Cozinhava aqui pros gringos aqui, da Zona Sul e tal. Então, a comida do cara era muito boa. Então ele sempre levava uma comidinha boa e a gente ia lá e pá, e beliscava, né? Ia lá e tal, e beliscava. E o que aconteceu com esse negócio da marmita do Tron, voltando à marmita do Tron? Ele não gostava que mexia na marmita dele. Ele ficava muito nervoso. E um dia, o Bolota resolveu fingir que estava comendo a marmita dele. Que ele comia metade da marmita e metade da marmita ele deixava pro café. E aí o que aconteceu? Durante um período, a gente até olhava tal, ia lá, e se ele veio, ia lá, pegava um pedacinho, fechava, e o Tron ficava louco, né? Quando ele ia pegar, já tinha comido metade da marmita dele. E aí nessa vai levando, um belo dia, todo mundo puto, aí o Tron começou a cuspir dentro da marmita de todo mundo. Começou a sacanear, falou, estão roubando meu rango, então vou sacanear. Pá, cuspir dentro da marmita de cada um, tudo daquele jeito, né? Todo mundo se estressava, mas não muito, mas estressado. Só que aí chegava lá, tava o Salada trabalhando, Tron trabalhando, Trigo trabalhando. Era mais festa do que qualquer outra coisa, sabe? O Bill, que fazia sapato também. Eu ia lá só para ficar incompridando, era um jeito de eu pagar pau durante a semana. Na verdade, eu adorava ir lá. E vivia dando BO, briga, e brincadeira, as brincadeiras toscas, né? E aí um dia, acho que a gente tretando em cima disso, no lapso do dia, eu sei que de repente ele tava brigando, alguma coisa da marmita, não sei se eu tinha pegado a dele, ele tinha cuspido na minha. E o Tron fingiu que tava comendo a marmita, falou, ó, Tron, abriu lá e fingiu que tava comendo a marmita e tava comendo. O Tron ficou nervoso, cara. E o Salada tava sentado na ponta da mesa, fazendo o tênis, né, bem zen, sabe, naquela vidinha, passando cola. E o Tron é um pé da vida. Aí nessa treta toda eu peguei um molde de tênis, assim, que era de madeira, que era forma. A hora que ele tava na minha frente, assim, eu não pensei duas vezes no que eu joguei pra acertar ele, ele saiu. E que foi pegar em quem? No braço do Salada. No que ele saiu, tava o Salada atrás dele, colando um tênis assim, inocentemente. O tênis, pau, bateu no braço do Salada, quebrou o braço. Aí o Salada, ai, levaram ele pro médico. Daqui a pouco vem o Salada com o braço todo enfaixado. Sabia se tinha luxado, se tinha quebrado. Ele falou que tinha quebrado, acho que não quebrou, acho que luxou só. Mas veio com o braço todo enfaixado. Foi o motivo que eu depois não vimos mais o Salada. Pronto, aí todo mundo, puta, fudeu, a brincadeira foi longe demais, hein? Sai lá, vai o Salada, depois pro hospital, volta com gesso, assim, tudo por causa de uma marmita. Histórias da Mad Hats. Mas, enfim, são... todo mundo perdoa. Todo mundo perdoa tudo. Imagina, você não pode deixar um bando de moleque fazendo tênis, cara. Eu produzi um pouco ainda na época do Collor de Mello, já com modelos novos, porque aí a gente já estava num outro momento. Isso é uma coisa importante. A Mad Hats
da minha gestão, no final da gestão, não fazia mais os modelos da Vans. Já tinha modelos próprios, mas a gente sofreu muito com a entrada do Collor de Mello, porque o meu tio, que era meu sócio, quis sair da sociedade. E aí ele apresentou um interessado que eu não queria que fosse meu sócio, então eu exerci o direito de compra, que a legislação define, e comprei a parte do meu tio. Mas eu não tinha todo esse dinheiro, que era metade de uma fábrica inteira. Então, e eu tinha acabado de lançar uma confecção Mad Hats, que o meu tio não era sócio, a confecção era só minha. Então eu estava descapitalizado, comprei a parte dele, porque eu tinha um outro interessado e eu ia vender para esse outro. Óbvio que eu ia ter um lucrozinho, eu ia vender para ele por um valor maior do que eu comprei do meu tio. Acontece que o Collor de Mello assumiu na transição entre eu pegar todo o dinheiro que eu tinha e dar para o meu tio, e o cara transferiu o dinheiro dele para minha conta. O Collor entrou e confiscou o dinheiro dele na conta dele, o meu dinheiro ficou na conta do meu tio e eu fiquei sem dinheiro nenhum. Veio o plano Collor. O plano Collor fudeu com todo mundo, né? Acabou. Eu tive sorte, muita sorte, que como eu não era grande, eu era pequeno, uma fábrica bem pequena, minha produção era bem pequena. E por sorte eu tava com toda a grana, eu não tava com a grana no banco. Eu tinha trocado o cheque, eu ia depositar tudo na semana seguinte, tava com a grana e, pô, aí veio o plano Collor, confiscou o dinheiro de todo mundo e eu fiquei com uma grana na mão, ainda bem. Quase todo mundo perdeu tudo que tinha, Lifestyle saiu do mercado, pô, a Mad Hats praticamente quebrou também. Nossa, muitos nomes, ninguém aguentou. Aí eu já era pai, fui pai em 89, aí o Márcio foi pai justamente durante essa quebra do plano Collor, ele tava lá, né, pô, tem que se virar, aí a gente se ajudou de novo, né, eu ajudei ele veio pra fazer tênis junto, né, nessa época eu tava lá na Vila Mazei, tinha saído de Santana, tinha ido pra Vila Mazei. Então, quando a gente conta a história, tem que entender a cena do momento, né? Então, naquele momento, não se falava em terceirização. E eu criei um sistema de produção terceirizada em diversos polos. O Yura também estava vivendo uma crise na Snaú, que era a fábrica dele. Nesse momento, a gente uniu as forças. E aí, a gente ficou junto por pouco tempo, porque depois o contrato onde eu alugava o galpão era embaixo da casa do dono. O dono morava em cima e era uma garagem super grande, eu alugava embaixo. E eu tinha uma máquina, né, o balancinho, e cada vez que essa máquina cortava, né, as coisas, ela chacoalhava, o tiozinho ficou com medo de que a casa ia cair e tal. Mesmo com todo o sistema de amortecimento que tinha na máquina. Ele tava falando que o aluguel era pouco, não sei o que, aí ficou ruim, puta, não tinha pra onde ir. Aí nessa época o Jorge, cujo ajudou bastante, que ele tinha o galpão lá em Jacareí. Aí eu fiquei lá em Jacareí um tempo, um mês e pouco, para me levantar, né? O Jorge deu uma puta força. Engraçado que antes da URG ser URG, ela era Action. E nessa época ele também estava querendo usar o logo da Mad Hats. Aliás, foi um dos motivos que a gente começou a usar o nome Mad Hats, foi para que ele não usasse o logo da Mad Hats, né? Que eu já usava antes nas bermudas, né? E aí para tirar a chance do Cujo usar o nome Mad Hats, eu e o Márcio, a gente falou, então vamos fazer Mad Hats, que já tava e tal, mas enfim. Foi bom pro Jorge, porque afinal a URG, até onde eu sei, é a única marca que está aí até hoje. Eu arrendei a fábrica dele em determinados dias para produzir Mad Hats. Então tinha dia que a fábrica do Yura produzia Mad Hats. E aí eu e o chileno, sabe o Maurício Ubi, Maurício chileno, ele era um funcionário, a gente ia lá, nós dois, mão na massa, a gente fabricava, passava 2, 3 dias fabricando. Nos outros 2 dias da semana a gente entregava os pedidos. Depois dali ele mudou para o Tucuruvi, arrendei a fábrica do Tucuruvi de novo.
A gente continuou algumas relações. Afinal de contas, a nossa amizade era... Poderia dizer, o Yura foi um dos maiores amigos que eu tive na minha vida. Então não dá para uma briga interromper esse sentimento, né? Para mim, sempre vai ser o mesmo Yura. Chorando. E esse processo da OAM, depois da Vision, depois da Cavaleira, foi um processo de evolução. Que a gente foi sentindo que o próprio público foi buscando coisas novas e que você tinha que se adaptar ao consumidor, né? Por quê? Porque o skate ele foi um grande gerador de influência de moda, né? E eu acho que eu entendi isso e usei isso ao meu favor, né? Então, pô, a OAM, cara, putz, assim, eu tenho amor por toda a história da OAM, eu sei o que eu passei, eu estampava as camisetas, eu vendia as camisetas, eu levava as camisetas para costurar. Cara, isso não tem preço na minha história, né? Hoje, eu olho pro tamanho do meu negócio, você tem um cara para olhar só se tem defeito, o outro só para olhar... Não, eu fazia tudo isso na época da OAM, então isso é muito marcante para mim, né? E é muito legal. E hoje você tem uma marca que ela é reconhecida nacionalmente no mercado, que desfila nas principais semanas de moda do Brasil, né? Então, pô, isso é legal, cara. E como eu te falo, tudo isso se deve à história do skate, cara. A história das rampinhas que eu fazia, que era um quarter que o cara vinha pedalando, dava uma manobra e aquilo era o campeonato, cara. Loucura isso.